Olá, estudantes da primeira série, tudo beleza? Sou o professor Luciano e venho trazer para vocês um assunto sobre a questão do ciclo celular, de doenças relacionadas ao ciclo e tudo mais. Então, qual o objetivo dessa aula? Compreender como as alterações cromossomiais, ou seja, que acontecem nos cromossomos, podem ocorrer durante o ciclo celular e também durante lá o processo de mitose, né? E conhecer o conceito chamado apoptose. Vamos ver isso aqui na sequência. Muito bem, se liga nessa aqui, gente. O que você observa nos GIFs abaixo? Isso mesmo, o esquema representa os nossos processos de divisão celular, que podem ser a chamada mitose ou a meiose. A mitose, ela faz manutenção, ela faz a reprodução mantendo igual o número de cromossomos, tal, reposição celular, né? E a meiose produz gametas, que também é essencial esse estudo para a gente entender várias doenças relacionadas ao chamado ciclo celular. Beleza, uma reportagem da BBC News para você, bem interessante também, que você pode acessar aqui pelo QR Code, que diz o que são telômeros, a chave do envelhecimento estudada pelos cientistas. Tá? Então a gente observa aqui 2 cromossomos, estão estilizados ali, mas as pontinhas, vamos supor, as partes superiores e inferiores dele, as pontas desses cromossomos, são chamados telômeros, tá? Que são fileiras repetitivas de proteínas e DNA não codificante, ou seja, são partes que não vão produzir proteínas ali né, dentro da célula, que formam as extremidades dos cromossomos. Sua principal função é impedir o desgaste do material genético e manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Quando ficam pequenos, que já não são mais capazes de proteger o DNA, já perdeu assim aquela função, as células param de se reproduzir, alcançam o estado, entre aspas, do que a gente vai chamar de velhice. Tá? Portanto, os cromossomos de uma pessoa mais velha, ele já tem mais desgaste dos telômeros do que uma pessoa mais jovem. Ok? A longitude dos telômeros é considerado um biomarcador de envelhecimento chave no nível molecular. Então, obviamente, pelo próprio desgaste dessas estruturas, dessas partes, dessas extremidades do cromossomo, que a gente chama de telômeros, a gente pode ter um indicativo da idade ou de alguma doença que acelere esse envelhecimento relacionado ali à questão dos genes, seja com a idade biológica do indivíduo. A divisão celular pode ser de 2 tipos. Pode ser equacional, que mantém o número de cromossomos inteiros ali, como eles são, que a gente vai chamar de mitose, ou reducional, a meiose. Então, nesse desenho aqui, nós temos os comparativos dos 2 processos. No primeiro processo, uma célula 2N, ou seja, aquela célula que tem a quantidade total, os 2 lotes de cromossomos que compõem a célula, eles estão ali, totais ali dentro dessa célula. Cada uma célula, por mitose, produz 2 novas com a mesma quantidade de cromossomos. Se fosse extrapolar essa informação para o ser humano, uma célula com 46 cromossomos, que é o nosso número diploide específico, produziriam 2 novas células também com 46 cromossomos. Por isso, uma divisão chamada equacional. Por outro lado, nós temos a meiose, que está relacionada à produção de gametas. Vamos utilizar ainda o exemplo do ser humano. Uma célula inicial com 46 cromossomos, ou seja, uma célula diploide, ela vai sofrer 2 processos que a gente vai entender e no final das contas ela vai formar 4 células com 23 cromossomos em cada uma, ou seja, com a metade da célula inicial. Na mitose, uma produz 2 com o mesmo número, na meiose, uma produz 4 com o número reduzido à metade. Tá? Mitose e meiose, portanto. Agora vamos falar de algumas doenças relacionadas ao ciclo celular. O ciclo celular vai desde a fase de repouso da célula, entre uma mitose ou uma meiose e outra, dentro de uma divisão celular e outra, nós temos lá um período chamado intérfase, que seria uma das etapas do ciclo e depois as divisões especificamente. Muito bem. Elas estão associadas, geralmente, essas doenças, a erros nos processos de divisão mitótica ou meiótica, bem como no ciclo celular. Então, em algum desses momentos, vai acontecer algum erro que vai gerar algum tipo de doença. Vamos aprofundando aqui. Então, vamos ver aqui, gente. Nós temos, assim, as alterações, elas podem ser de 2 tipos. As numéricas, lembra que eu falei lá que a espécie humana, o Homo sapiens, ele possui 46 cromossomos por célula. Quando a gente fala numa alteração numérica, a gente está falando em mais que 46 ou menos que 46.
1 a mais, 2 a mais, 3 ou a menos, 1, 2 e 3 a menos, né, perdendo ou ganhando cromossomos ali. Então isso aí a gente vai chamar de alteração numérica. Porém, essa alteração também pode ser estrutural. Pode-se ter os 46 cromossomos, ainda lembrando que nós estamos exemplificando o ser humano, tá? 46 cromossomos, mas ela pode ter algum tipo de alteração na estrutura. Então essas alterações podem ser do tipo deleção, do tipo adição, duplicação, inversão ou também a chamada translocação, tá? E aí a gente vai aprofundar em cada um deles aqui. Alterações estruturais, então pode levar ali alterações morfológicas nos cromossomos, tá? Às vezes pode ser imperceptível, apenas um gene, mas aqui nós temos aqui na imagem, tá, gente? Nós temos aqui o gene D, que ele vai sofrer deleção. Então o que vai acontecer? Ali num segundo momento já não vai mais ter aquele gene D. Isso pode causar algum tipo de doença? Com certeza. A falta daquele gene pode causar alterações que podem se expressar na forma de doenças ou outras características ali que possam ser alterados e com isso diminui-se ali a qualidade de vida da pessoa e tudo mais, tá? Nós temos o processo de duplicação, nós temos o B e C e após a duplicação BC, BC, 2 trechos de genes, né, de sequências gênicas iguais, ou seja, houve uma duplicação nisso. Pode causar alterações na pessoa? Com certeza, tá? Qualquer alteraçãozinha pode vir a gerar algum tipo, né, de alteração morfológica, fisiológica na pessoa de um modo geral. Temos aqui o processo chamado de inversão. Por exemplo, nós temos aqui ó, A, B, C, D e E, desse lado do cromossomo aqui. E aqui, essa inversão, A, D, C, B e E. Ou seja, inverteram, se reorganizaram de uma maneira invertida, tá? No mínimo pode gerar uma característica nova, uma modificação numa estrutura, podendo até levar daí, no caso, a uma doença que pode ser séria, aí conforme o caso, conforme o cromossomo que está envolvido, conforme o tipo que for de alteração estrutural, também conforme o tipo de sequência que vai acontecer ali, se vai retirar, se vai duplicar, enfim, tá? E nós temos a translocação, que acontece entre não homólogos. Existe um processo de troca de pedaços entre cromossomos homólogos que a gente chama de crossing over. Isso é natural, aumenta simplesmente a variabilidade genética, tá? Mas acontece de uma maneira natural. Mas a translocação vai acontecer entre cromossomos não homólogos, diferentes, não do mesmo par. E aí eles vão trocar pedaços muitas vezes, né? Fazendo com que haja, claro, também um aumento da variabilidade, mas também pode levar a algum tipo de alteração, como simples mutações ou doenças. E as alterações numéricas? Gente, aqui nós temos o chamado cariótipo humano, também estamos falando do cariótipo humano, tá? Nós temos o cromossomo X e o Y, ali os dois últimos, tá? Caracterizando um sexo masculino, e nós temos aqui todos agrupadinhos, do 1 até o par número 23. Esse daqui é o par número 21, tá? Nesse caso, em vez de ter 2 cromossomos, tem 3, tá? Houve um processo aqui chamado de trissomia, e aqui está caracterizado a chamada síndrome de Down. Uma pessoa com síndrome de Down, no estágio assim de trissomia do cromossomo 21, tem justamente nessa parte aqui 3 cromossomos. Só que lembra, isso aqui está organizadinho, está, né, preparado ali para ser exposto, porém, na célula está tudo misturado. Existem os 3 cromossomos, mas eles estão misturados ali, tá? Isso aí caracteriza uma alteração numérica, em quantidade. E a apoptose, tá? A apoptose é um termo novo aí para vocês aí na biologia, que é uma forma de morte celular programada, ou seja, uma espécie de um suicídio celular. Já vamos entender um pouquinho a mais sobre isso aí. Ela é diferente de uma necrose, por exemplo, na qual as células morrem por causa de uma lesão. Tá? Então é diferente, a apoptose é uma morte programada, algo biologicamente programado já para acontecer. Já uma necrose é em função de alguma doença, de alguma alteração que levou à morte daquelas células. Muito bem. Quando o DNA de uma célula é danificado, ele vai detectar o dano e tentar repará-la. Tá? Então existem durante todo o processo de divisão celular também pontos de checagem que vão acontecendo durante o processo de divisão para que isso não aconteça. Mas se tiver, o DNA vai tentar repará-lo. O não reparo, a não possibilidade de reparo, a célula não vai conseguir consertar aquilo, ela vai tentar lá dar um delete, alguma coisa lá para tentar matar aquela célula,
fazer apoptose, evitando que esse erro se transmita, começa a sofrer cópias da mesma célula, já com alteração, e aí isso daí acaba se transformando em algo bastante alterado no organismo, que a gente também vai aprofundar. Então ele tenta fazer a apoptose, forçando essa morte celular, tá? Mas de uma maneira natural. Então vamos a uma primeira atividade. Para um paciente JST, portador de um diagnóstico de câncer, foi prescrito um tratamento quimioterápico, após o qual não houve mais a formação de células oncogênicas, que são as células cancerosas. Com base nessa informação, o que ocorreu com as células tumorais justifica. Então, vou dar um tempinho para você pensar um pouquinho, relacionar com o assunto que a gente está vendo e eu já volto para ver o que você escreveu aí, ok?
Então vamos ver o que acontece nesse processo, né, com as células tumorais do paciente JST. As células tumorais, que são as cancerosas, né, oncogênicas, foram impedidas de sofrerem divisões celulares através da quimioterapia. Porque se elas começam a se reproduzir, fazendo cópias dela mesma, ela vai tomando, né, o organismo e gerando ali cada vez mais complicações provindas do câncer. Então, mal de Alzheimer é uma outra doença, né, do ciclo celular, mal de Parkinson e osteoporose, que são caracterizados por uma apoptose excessiva, por morte excessiva de células. Então já teve um desequilíbrio ali por alguma razão, tá, nesse processo. Por outro lado, o lúpus eritematoso, infecções viróticas prolongadas, como por exemplo o herpes vírus e também o câncer, é causada daí pela ausência de apoptose, ou seja, quando daí o organismo não consegue provocar essa morte celular. E aí ela começa a se reproduzir, se multiplicar de uma maneira descontrolada. O câncer, portanto, é basicamente uma doença causada por divisões celulares descontroladas, que não conseguiram serem detidas por apoptose, né? Então nós teríamos aqui, por exemplo, os pulmões, célula normal, formando o tecido, formando o órgão do pulmão. E aqui a célula cancerosa, o tecido que ela infiltrou, todos já desorganizados, essas células, né, com reproduções excessivas e tomando ali o órgão. Lembrando que o excesso, né, desse processo e atingindo a corrente sanguínea e se espalhando, ele pode gerar, daí no caso, a chamada metástase, ok? E assim, no meio de cultura, se a gente colocar, por exemplo, células cancerosas, né, no meio de cultura e também células normais, o que vai acontecer, gente? As células cancerosas continuam se reproduzindo, né, de uma maneira descontrolada ali, e essas células normais vão crescer apenas se forem aplicados fatores de crescimento, tá? Porque senão ela não consegue, né, fazer essa reprodução. Nós temos ali os chamados proto-oncogenes, que aumentam a proliferação celular, ainda eles não se transformaram em oncogenes, eles são responsáveis, né, por essa multiplicação, por controlar isso, mas quando a gente tem mutações nesses genes, tá? Veja que a gente está falando de genes, trechos lá do DNA responsáveis por isso. Esses oncogenes são mutantes e eles promovem daí o que a gente vai chamar de câncer, tá? Então, dentro dessa mutação, o câncer se instala. Genes reguladores negativos bloqueiam a progressão desse ciclo celular, né? Por exemplo, supressores do tumor, né? Como a proteína P53. Tá? Vamos à atividade 2. No aula de língua portuguesa, o professor propôs a leitura do poema ao lado, mas você, ligado na biologia, relacionou alguns pontos. Vamos lá, o poema. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora do porvir que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, o dolorido afã, a dor no peito, amadurecer ao menos se eu morresse amanhã. Vamos relacionar então com isso, gente, alguns pontos da biologia nesse trecho da aula de língua portuguesa. Até daqui a pouquinho.
Então vamos ver lá, pessoal, com o que você conseguiu relacionar o assunto, ou seja, do seu morrer-se amanhã, com alguns pontos na biologia. Então vamos lá. A relação com a apoptose, ou seja, com a morte celular programada, que tem por objetivo garantir a manutenção de tecidos e órgãos. Então, gente, nessa aula falamos sobre alterações que podem ocorrer durante o ciclo celular e mitose e também conhecemos o conceito de apoptose e sua relação com as chamadas doenças autoimunes. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.